Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Hoje é dia 20 de agosto de 2025 e a nossa leitura hoje é no capítulo 12 de Josué. Amém? Vamos ler? Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Amon até o monte de Hermon, e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Amon, desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes que habitavam em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bazã, até os limites dos Jesureus e dos Macateus e a metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. E estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra em possessão aos Rubenitas, os Gadistas e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué, os filhos de Israel, feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, nas descidas das águas, e no deserto, para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Jamute, o rei de Eglon, o rei de Debe, o rei de Omar, o rei da Líbina, o rei de Maquedá, o rei de Tapua, o rei de Afeca, o rei de Madom, o rei de Sirom-Morom, o rei de Tanaque, o rei Quedes, o rei de Dor, o rei de Nafate, o rei de Gilgal, o rei de Tirza, e outros 31 reis ao todo. Olha só. Quantos reis, e aqui a gente finaliza esse capítulo 12. Ele é bem resumido. Olha só, quantos reis Josué venceu. E aqui também teve um pouco de Moisés antes do Jordão, e Josué foi aquém do Jordão. Antes do Jordão ainda estava com a ajuda de Moisés, depois do Jordão já foi Josué. Então, olha só o que eu tenho para dizer a vocês. Aqui nessa passagem, a gente vai falar aqui dessa passagem. No 6 e o 7, que fala que Moisés e Josué, a cada terra que foi tomada, foi dando a terra em possessão aos israelitas. Aqui falou da tribo dos Rubenitas e da tribo de Manassés, né?
foram feridos reis, foram tomados as terras e foi dada em possessão aos filhos de Israel. Aqui está falando de 2 tribos em específico, daquelas terras primeiras conquistadas foram dadas aos Rubenitas e a tribo de Manassés. Mas o que eu quero te dizer, o que está reservado para você é seu. Pegue essa palavra. O que está reservado para você é seu. Por quê, Cris? Certa vez eu trabalhava no shopping e eu pensava assim em fazer algo de empreender. Queria voltado à área estética, cabelo, maquiagem. Queria voltado para essa área. Sempre gostei de sobrancelha. E Deus disse, não é isso que eu tenho para você. Eu vou te honrar, mas não nessa área. E o Senhor me levanta para vender óculos. Algo de saúde visual. Nunca gostei de trabalhar com saúde. Nunca me identifiquei na área de saúde. Fiz uma faculdade para, cuidar da saúde visual. Então, quando eu ingresso nessa faculdade, a dificuldade enorme no aprendizado, de lidar com aquela situação tudo novo, porque não era algo favorável, não era algo confortável. Porque o que a gente quer fazer? Algo que seja cômodo. Poxa, eu já tenho esse dom, eu quero usar esse dom. Mas Deus quer mais de você e de mim. Deus, Ele quer superar as nossas expectativas. Exatamente. E aí Ele me levanta para vender óculos. Pronto. Ok. Eu não conseguia me identificar, sempre quis recuar, sempre quis retroceder. Eu dizia, poxa Deus, o Senhor sabe que o meu dom é outro. Como é que o Senhor me levanta para fazer uma coisa difícil e totalmente diferente? Aleluia. E hoje, depois de um tempo nessa área, eu entendo que o querer do Senhor é melhor do que o nosso. Hoje, comparando o meu trabalho, aí Ele já revolucionou, Ele me colocou para vender dentro das residências das pessoas. E ali eu podia levar a palavra de Cristo em lugares que eu não conhecia e não imaginava, Ele soprou. E eu fui entendendo o querer do Senhor para a minha vida. E eu vi que o querer dele era bem melhor do que o meu. De todas as hipóteses, tanto espiritual, como também financeiro. E tanto também para os desafios que o Senhor quer colocar. O Senhor muitas das vezes quer te dar novas estratégias. E tudo que o Senhor faz não é para nossa honra e glória. Claro que Ele dá honra a quem tem honra. Mas é para a honra e glória do nome dEle. Aí você vai dizer, o que é que você quer dizer com essa palavra? Olha só.
Se eu já nasci com esse dom de cabelo. Eu já nasci com esse dom de cuidados, né? De estética. Eu já nasci com esse dom. O Senhor, quando eu me ajoelho e digo, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, o Senhor me direciona para outra área. Olha só. O que é que o Senhor faz? Se eu não tivesse me superado nessa área que o Senhor me colocou, né? Perdão. Olha só. Se eu tivesse feito a área do cabelo, aleluia, eu ia dizer que era um dom que eu já tinha. Claro que ia dizer que Deus que estava me abençoando, mas se eu rompesse na área do que eu já sabia antes de conhecer ao Senhor, eu não ia dar o mérito ao Senhor, eu ia dar o mérito a mim, porque já era um dom que eu tinha. Entende? Já era um dom que eu tinha. Mas se eu me supero em algo que o Senhor determinou para a minha vida, eu dou a honra e a glória a quem? Eu dou a honra e a glória a Deus. Então, sempre que eu falo da minha profissão e do que eu faço, eu dou a honra e a glória a Deus, porque era algo que para mim impossível, difícil, complicado. Eu só consegui por causa dele. Ele foi me dando estratégias, me apresentando pessoas, me orientando, abrindo a minha mente, muitas das vezes. Literalmente. E o que é que eu entendo? É ele que me direciona. Sabe? Então, se fosse cabelar, eu já, desde nova, que eu já fazia cabelo, eu já era assim, e tal. Eu ia falar mais de mim do que do Senhor. Então, o nome dele é que precisa ser glorificado, e não o meu e o seu. Ainda que fazer o cabelo é um dom que ele nos dá, porque é ele que nos capacita, mas tem isso. Eu não ia falar com tanta ênfase, porque era algo que eu já sabia antes de conhecer a Deus. Então é isso que eu queria trazer para vocês essa manhã. O Senhor tem algo preparado para cada um dos seus. Às vezes você olha para alguém e almeja, poxa, eu queria fazer aquilo que fulano faz, porque fulano se deu bem naquilo. Muitos podem achar que é inveja, né? Que é inveja. Mas você também pode olhar por inspiração. Poxa, tá dando certo, né? Na vida da pessoa, quem sabe comigo também vai dar. Mas, ei, deixa eu te dizer. Deixa eu te falar. Busque o que é seu. Não olhe o que é de ninguém. Busque o que o Senhor tem para você. Faça a prova, busque ao Senhor e veja o que Ele tem para você. Aqui a terra era dos Rubenitas e de Manassés. Aleluia. Aqui essas terras foi direcionada a eles. E eu digo para você também essa manhã, tem terra destinada somente para você. Volto a dizer. No vídeo anterior eu falei sobre terra e volto a dizer, tem algo determinado da parte de Deus que é seu. E ninguém vai tirar. Então busque. Não tenha inveja. Não queira usufruir da mesma coisa onde o outro está crescendo. Ah, porque fulano botou isso, eu também vou colocar. Ah, fulano fez isso, eu também vou fazer. Peça direção ao Altíssimo. Comigo, ele não quis essa área de estética. Talvez com você seja a área estética. Ah, ela tá falando que vende óculos, também vão vender óculos. Gente, isso não existe.
Deus tem algo determinado para cada pessoa. Aleluia. Eu tenho uma amiga que eu vendo óculos, mas o perfil dela, ela diz, Cris, eu vou fazer uma faculdade de nutrição. O perfil dela é alimentos, né? O perfil dela é comida. Cada um tem algo direcionado pelo Senhor. Aleluia. O perfil dela já é essa área alimentar. E o Senhor coloca o desejo no coração. E Ele concretiza, realiza, entrega na tua mão. Só que muitas das vezes nós não tomamos posse do que é nosso. Do que é nosso. E precisamos tomar posse do que é nosso. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Precisamos tomar posse do que Deus entregou nas nossas mãos. Porque Deus tem algo destinado para mim e para você. E vai se levantar. Vai se levantar. Opositores. Quantas pessoas vê alguém prosperar e vai fazer feitiçaria para essa pessoa não prosperar? Quantas pessoas que se dizem cristãos têm feito orações contrárias para que a irmã não avance, o irmão não avance? Aleluia. Certa feita, uma pessoa evangélica disse para mim, eu perguntei a Deus, por que Ele te prospera tanto? É brincadeira? Tem que perguntar a pessoa certa, né? Perguntar a pessoa certa. Mas como é que eu vou questionar ao Senhor algo que Ele está fazendo na vida do outro? Não existe. Não existe isso. Busque o que é teu. Não queira questionar o que é do outro. Busque o que é seu. E como eu já falei no vídeo de ontem, para nós que estamos embaixo das potentes mãos do Senhor, não existe encantamento, maldição, oração contrária, nada que nos amaldiçoe. Porque o Senhor já nos abençoou e já nos fez vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. A pessoa pode até tentar, mas não vai conseguir nos derrotar. Porque maior é quem está conosco do que o que está no mundo. Outra coisa, aleluia, que eu preciso falar para você. O Senhor, na hora que estão fazendo algo contra a sua vida, quando você busca intimidade com o Senhor te levanta para quebrar em nome de Jesus. Algumas vezes, o Senhor já me mostrou algo que estavam fazendo contra a minha vida. E Ele me chamou, filha. E eu vi um prato de aguidá enorme na beira do rio. Ele avisa e você ora na hora. Aleluia. Se ajoelha, ora, busca, intercede e é quebrado em nome de Jesus. Então, não rejeite quando o Senhor te acordar pela madrugada. Porque aviso, você mesmo luta para conquistar a terra prometida. Você mesmo que luta, porque o Senhor, Ele te levanta, te mostra e repreende todo o mal lançado contra a minha e contra a tua vida. Então não adianta
ter olho no que é teu. Não adianta se levantar contra o que é teu, porque o que é teu e de mais ninguém. Amém? Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E aqui eu encerro mais esse devocional. Não tem mais nenhum nome colocado no meio de terreiro para tu não prosperar, não avançar. E eu não estou falando aqui de prosperidade, porque a palavra me leva a falar disso, porque é sobre as conquistas de Israel. Mas o reino de Deus vai muito além de prosperidade. Aleluia. Então, o que eu digo para vocês, não tem mais, fulano não está fazendo nada para mim. Não tem mais nada disso. Vá orar, busque ao Senhor, entregue sua vida, entregue o que é teu na mão de Deus. E você já venceu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai. Pai de amor, de bondade, de misericórdia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é perfeito, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é tremendo, meu Pai. Pai, nesse momento eu te entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te entrego a vida de quem está, Pai, ouvindo esse devocional em tuas mãos. Eu entrego, Senhor, esse dia nas mãos do Senhor, ó Altíssimo. Toma conta, Pai, da parentela. Toma conta dos familiares. Toma conta dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, dos nossos negócios. Toma conta, Senhor, do que é nosso, Senhor. E continua nos prosperando, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Repreende, Senhor, o migrador, o gafanhoto, Pai, o devorador nas nossas vidas, em nome de Jesus. Continua, Pai, nos fazendo avançar no Senhor, Pai. É isso que nós choramos, te agradecemos por mais esse devocional, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.